Sara agora vai bolar um plano, pega-se a concubina, pega-se Agar, e agora se deita com Abraão, nasce Ismael. Agora sim, vou ter a minha promessa. Agora sim, vou ter a minha nação. Agora sim serei pai de uma grande nação, porque agora a minha semente está crescendo, a minha semente está de pé, mas cuidado! Não tente dar um jeito naquilo que Deus não ordenou! Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir, não pegue outra viela! Gênesis, capítulo 22, foi um tema, um texto que o Senhor colocou no meu coração. Um tema que o Senhor colocou no meu coração. Gênesis, capítulo 22. Acharam? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e o tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele o tomou, o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, em ordem e deitou-a sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato, e foi Abraão, e o tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Podemos assentar? Esse é um texto que vai narrar a história de um homem que é conhecido como um pai da fé. Mas se nós pararmos um pouquinho para analisar, pai da fé, se nós olharmos o Hebreus capítulo 11, que vem narrando os heróis da fé, Abraão não curou ninguém, Abraão não ressuscitou ninguém, Abraão não fez milagre algum. Então, como que este homem que não fez milagre algum é conhecido como um pai da fé? Logo, notamos que a fé deste homem não vem pelos seus feitos, pelos seus milagres,
que outros apóstolos fizeram. A sua fé vem de algo bem mais profundo, bem mais intenso, dado a uma obediência. Quando Abraão ainda era idólatra, junto com teu pai, Terá, que fazia ídolos, a gente repara que o Senhor olha para essa família, no lugar onde a idolatria imperava em Ur dos Caldeus. O Senhor, então, olha para Abraão e decide, então, fazer dele pai de multidão, fazer dele um homem de fé. Olha que esses homens, eles adoravam muitos deuses naquela época. E Abraão, ele vai dar ouvido a um Deus que ele mesmo nem conhecia e nunca ouviu e nem viu. Nota que a obediência em se debruçar a esta voz, ela é tão grande, tão assídua, que quando Deus se apresenta para ele, fala: sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele vai deixar o seu aconchego, vai deixar a sua herança, porque o seu pai Terá era um homem bem-sucedido. Tudo aquilo que ele tinha criado, que ele tinha produzido, ele agora vai deixar isso tudo para trás e dar um passo rumo a uma fé que ele mesmo nem conhecera. Por isso Abraão é um homem de uma fé enorme, tão grande. Abraão, então, quando ele sai dos caldeus, e a ordem para Abraão era sair do meio da sua parentela. Só que Abraão decide levar consigo o seu pai, Terá, e o seu sobrinho Ló. Nota que isso vai ser para ele um divisor de águas. Porque quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que fazer conforme o que Deus lhe ordenou. Lembra no Jardim do Éden, quando Deus fala para Adão: olha, tudo isso aqui você pode comer, pode tocar todos os frutos, somente não toque nesta árvore que está no meio, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque. Mas o homem decidiu justamente fazer o contrário daquilo que Deus havia lhe ordenado. Abraão, então, vai para Harã. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, depois da morte de seu pai, vai haver uma briga entre ele e seu sobrinho Ló, porque agora as tendas se alargaram, o gado, o rebanho cresceu. Então tudo que a gente faz sem a direção de Deus, lá na frente vai ter uma briga, vai ter uma contenda. Por isso a obediência a Deus é fazer conforme o que ele tem determinado. Faça dessa forma. Não vai, fica, vai, entra. Porque o Senhor, quando ele dá ordem, ele garante. Então Ló decide ir para um caminho e agora Abraão segue rumo a outro caminho, rumo a Canaã, a terra prometida que o Senhor havia lhe prometido. Chegando nessa passagem que eu acabei de ler, Abraão agora, após 25 anos, no capítulo 18, que o Senhor lhe aparece através de 3 anjos, e lhe faz uma promessa que ele seria pai de multidão, de uma grande nação, é um sentido que nos obriga a agir com a emoção. Porque como que eu já sou avançado em idade, minha mulher é estéril, como serei pai de uma grande nação se minha mulher não pode gerar? Como terei eu uma grande nação? Se você colocar o que Deus falou para ele e o que ele estava vivenciando, o que a mulher dele estava vivenciando, não tem como a visão, a ótica humana. Isso não precede, é impossível. Só que nós trabalhamos não com coincidência, trabalhamos com provisão, porque o Deus que nos dá uma promessa é o mesmo Deus que vai cumpri-la. E Abraão agora, ele vai se ver agora como se fosse numa sinuca de bico. E agora? Como vou gerar?
Como vou ter filho? Como vou ser pai de uma grande nação? Como vou falar para minha esposa, ela sendo estéril, que ela vai gerar? Só que Abraão, quando conta para Sara, ela começa a entrar num riso, porque ela sabia a sua dificuldade, a sua debilidade de ter um filho, de gerar. Só que a promessa, ela se demora, e aí nós entramos, Jéssica, numa briga, porque a promessa foi feita, só que o tempo passa, os dias se tornam anos, e a promessa não chega. Então, qual é o jeito de cumprir a promessa? Vamos dar um jeito. Nós sempre tentamos dar um jeito naquilo que Deus prometeu. Sara agora vai bolar um plano, pega-se a concubina, pega-se Agar, porque naquela época era permitido, se a mulher fosse estéril, para que aquele homem tivesse uma linhagem, e agora se deita com Abraão, nasce Ismael. Agora sim, vou ter a minha promessa. Agora sim, vou ter a minha nação. Agora sim serei pai de uma grande nação, porque agora a minha semente está crescendo, a minha semente está de pé, mas cuidado! Não tente dar um jeito naquilo que Deus não ordenou! Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir, não pegue outra viela! Amém, aleluia! Louvado é o teu nome. Se ele falou para a esquerda, continua na esquerda, deixa a direita. Mas a direita é florido, é mais bonito, deixa a direita de lado, continue na esquerda. E a dificuldade que nós temos de esperar. Já disse aqui, outras vezes, sou nascido com 8 meses. Não consigo esperar nada, não tenho tempo para esperar nada. E ainda hoje consigo esperar. Não me pergunte como, mas ainda assim estou esperando. Como não sei. Porque eu sei que aquele que prometeu, no tempo oportuno, ele vai cumprir. Ismael está crescendo. Novamente agora o anjo se aproxima, se apresenta para ele e fala, olha, lembra da promessa? Que tu abraçarás um filho? Mas já tenho. Não. Esse foi o teu filho. Mas agora terás um filho que Deus vai te dar. Colocarás o nome dele de Isaac. Imagine agora a mente de Abraão. Novamente ter que se deparar com o passado, algo que foi falado lá atrás. Se apresenta novamente para sua esposa e fala, olha, não tem jeito. Deus falou que você vai gerar e você vai gerar. E algo que você vai gerar é do próprio Deus. Porque você é estéril. Chegado o tempo oportuno, Sara agora está grávida. A semente está crescendo no seu ventre. No tempo oportuno, Sara agora está abraçando o filho da sua promessa. E agora vai ter uma briga entre irmãos. Vê essa briga de hoje? Palestina, Israel? É dada essas duas nações. Porque o homem tentou dar um jeito. Era para estar em harmonia, tranquilidade. Mas quando nós tentamos dar um jeito, Deus até cumpre a promessa. Mas as consequências nós teremos que passar. Isaac agora está crescendo. Agar agora sai do meio da tenda, junto com seu filho Ismael. Lógico, ela sabia que iria morrer, mas o anjo lhe aparece, não é porque não é filho da promessa que o Senhor também não vai abençoar. Deus abençoa, todos conhecem a história. Deixa eu voltar para o texto, para que dê tempo. Chegado a época de um menino ter desmamado, cresceu agora o garoto, conhece as tarefas junto com seu pai, e a gente nota que após 25 anos, Abraão, quando ele abraça Isaac, quando ele tem o filho da promessa, ele deixa de fazer algo que ele fazia no passado. Ele sacrificava,
em que ele levantava altares ao Senhor. Abraão era um homem conhecido por levantar altares. Onde ele parava, ele levantava altar ao Senhor. E isso vai se perdendo no tempo. E Abraão agora vai começando a colocar a idolatria novamente no seu filho. Por isso, então, o Senhor do alto céu olha e fala, não. Não te tirei de lá para você ficar aqui fazendo o que você fazia lá. Olha, me dá agora o teu filho. Vai para um lugar onde eu te mostrarei e lá você irá sacrificar o teu filho. Imagine agora a mente desse pai. Como é que ele vai contar isso para Sara? Logo ele fala, olha, prepara agora o jumento, chama 2 moços com Isaac e fala, olha, vamos sacrificar, vamos fazer um holocausto ao Senhor. Isaac rapidamente se prepara, pega a lenha, o cutelo, pega as ferramentas necessárias, coloca então em cima do mulo e vai rumo ao holocausto para sacrificar, junto então com 2 moços. Só que o tempo vai se passando. Sara está em casa não sabendo de nada, achando que vai sacrificar. Mal sabia ela que o sacrifício era o próprio filho. Imagine agora a mente desse pai, depois de ter abraçado a promessa, ter que entregar aquilo que estava em teus braços. Não descanse quando a promessa chegar, não relaxe, porque o Senhor vai requerer de ti. Aleluia. Porque nós somos tendenciosos a relaxar e nos acomodar. Já estou com a promessa. Não vou mais hoje, deixa que eu vou domingo. Não, o outro eu vou, que esse está muito frio. Nós somos tendenciosos. Não, amanhã eu leio 2 capítulos hoje. Não, vou ler hoje não, que eu estou cansado. Amanhã eu oro meia hora, os 15 minutos de hoje, mais 15 de amanhã eu leio. Não. Continue fazendo o teu devocional. Continue fazendo aquilo que o Senhor lhe chamou. Porque não podemos nos acomodar. Se Ele deu, Ele dará mais. Agora, quando nós nos acomodamos, Ele tira e dá aquele que granjeou 5 e ganhou 10. Cuidado. Isaac, chega uma hora, a Bíblia fala que ao 3º dia, ele olha para o lugar, Moriá, e consegue identificar ali o lugar. Ele vai falar para o moço, olha, ficava aqui com o jumento, e eu vou ali com o menino adorar. Isso me chamou a atenção, que eu lendo, a gente lê a Bíblia, e algumas coisas nos passa batido. Ele fala, ficava aqui com o menino, ficava aqui com o jumento, que eu vou com o moço adorar. Não, tem alguma coisa estranha. Ele está indo sacrificar, está indo matar o próprio filho. Então eu comecei a pensar e fui analisar. Já que na época de então, até na época de Moisés, a adoração não era como hoje nós fazemos através de louvor. Hoje vocês chegaram aqui pela manhã e houve uma adoração através de louvores. Só que essa adoração através de louvores só vai acontecer com Davi, que é músico e vai entoar louvor dentro da congregação, porque os louvores e a adoração de antigamente era sacrificando. Então comecei a entender o conceito de adoração. Não tem como eu adorar a Deus sem antes sacrificar algo. Por isso que ele fala, estou indo adorar. O menino sobe. O menino via o pai sacrificar animal e fazer holocausto. Sacrifício e holocausto são 2 coisas, parecem ser iguais, mas são distintas. Ele vai identificar e vai falar, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Então o pai vai dar uma resposta, não sendo própria dele, mas do céu. Deus proverá para si o cordeiro. E essa passagem ela está tipificando justamente lá no que os evangelhos vai relatar quando Cristo ele vem e vai ao madeiro, prefigurando e apontando para o próprio sacrifício do cordeiro, Cristo Jesus. O menino não é novinho, ele já tinha idade e maturidade suficiente para entender que não tinha sacrifício, que estava lhe faltando algo.
a ponto de o próprio pai o colocar sobre o holocausto e amarrar os seus pés. E ele já tinha força suficiente para resistir. Mesmo assim, ele decide não resistir, confiando no pai, na autoridade exercida pelo pai, naquilo que o pai estava fazendo. Confia no que o pai está fazendo, porque ele sabe. Talvez o pensamento de Abraão, como diz em Hebreus 11, ele devia estar pensando, não, Deus, como ressuscitou Lázaro dos mortos, vai também ressuscitar o meu filho. Deus é fiel para ressuscitar. Talvez essa era a cabeça e o pensamento de Abraão. Quando ele chega neste lugar, o filho já está todo amarrado, o altar já foi posto, já foi adornado. E agora ele vai pegar o cutelo, vai pegar a faca para matar. No seu próprio coração, ele já tinha matado o seu próprio filho. E Deus viu isso. Um tanto que quando ele levanta a mão para matar o seu próprio filho, um anjo lhe aparece e fala, Abraão, Abraão, não faça tal coisas, porque agora eu sei que tu me amas. Calma aí, agora eu sei que tu me amas. Então ele está falando de si mesmo. Se ele está falando de si mesmo, isso é uma teofania, chamada própria aparição de Deus. Quando nós vemos esse anjo com letra maiúscula na Bíblia, é o próprio Deus aparecendo para Abraão. Não faça tal coisa porque eu sei que tu me amas. Amor é esse que ele colocou acima de tudo, até do próprio filho. Ele colocou o amor a Deus acima de uma promessa que ele esperara. Nem saberia novamente se Sara iria gerar de novo. Ele não quis pensar nisso, ele colocou a promessa na mão daquele que tem poder para fazer. Como Jó. Não, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele é Senhor dos céus e da terra. E hoje eu fico analisando como que os crentes vêm para a igreja. Abraão está colocando o filho como uma oferta. Como é que a gente vem para a igreja sem oferta? Não estou falando em valor monetário de dinheiro, não. Eu estou falando em oferta aquilo que você pode entregar a Deus. Não em valor monetário. Porque a adoração e a oferta, elas andam juntos. Oferta a Deus aquilo que você tem. Senhor, tu sabe que aquilo que eu tenho é teu. Entrega para Ele. De repente a promessa ela não foi feita por causa disso. Não pode separá-la uma da outra. Andam juntos. E o sacrifício, como era feito o sacrifício? O sacrifício pegava-se o cordeiro, colocava-se as mãos sobre a cabeça, cortava, tirava dali as vísceras, e o animal, uma parte ia para o sacerdote para ser queimada, e outra parte era dividida. Era sacrificado com sangue. Já no holocausto, não. No holocausto era colocado, como Isaac estava, e era posto fogo. E tinha que ficar ali assistindo o animal ser totalmente queimado, sem sobrar nada, não podia ficar nada no altar. Imagine agora a mente de Abraão ter que colocar fogo no seu filho e olhar o menino ser ali, no holocausto queimado. Complicado para um pai. Só que quando o Senhor brada do alto céu, que ele olha para trás, o cordeiro preso, Ramana, racinas murtas, e este arbusto está simbolizando a cruz, e o cordeiro simbolizando Cristo. Ei, agora não tem mais sacrifício, ele veio para cumprir o próprio sacrifício, dizendo, eu sou o sacrifício vivo, vós não terá mais que sacrificar animal, e nem dar sacrifício, porque eu sou o próprio sacrifício. Allah, sui, Alemão, show. Que lembra de Azael?
Um vai e outro fica. Fazendo essa substituição. Remanarasui. Deus está falando, eu sei o que eu te pedi. Eu sei que é um sacrifício. Mas quando você se propuser no coração de fazê-lo, eu vou enviar o meu filho. Nota que quando Abraão chega lá, ele não manda, não, calma aí, Abraão, ei, pode trazer não. Quando Abraão chega lá, já está o sacrifício, Cristo já está lá no monte, o cordeiro já está pronto. Ele não vai te enviar para um lugar sem antes preparar. Ele prepara antes, depois ele te envia. Confia! Sei que é difícil confiar. Quando tudo diz que não, como foi cantado. Como confiar? Se o médico já me enganou, já deu o veredito que só resta tantos meses. Como confiar? Se a mulher quer sair de casa, se o marido quer sair de casa, se o filho não quer saber mais nada. Como confiar? Se abre a despensa, não tem nada, só tem água, parece ter uma geladeira. Como confiar se a porta se fechou? Por isso que esse homem é chamado como pai da fé. Porque a fé vai falar que é o fim e fundamento daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos. Se for ter fé em tudo que você vê, é tão fácil. Não precisa ele dizer que vai fazer. Porque ele é perito nisso. Lucas 1,37 vai falar que para Deus não há nada. Não entendi. Para Deus não é nada. Ele é perito em pegar aquilo que para nós é impossível e torná-la possível. A porta se fecha, a porta humana. Ele vai e abre. E quando nós chegamos, Adriel, não tem porta. Ele abre uma janela de escape. E quando nós pensamos que vão morrer, tem um cordeiro que já está pronto para morrer no meu e no teu lugar. Aramão, show. Então eu comecei a entender por que Abraão é pai da fé. Não fez milagre algum, mas a fé que esse homem exercera, confiando numa promessa num Deus que ele nem viu, nem ouviu ainda. No meio daqueles deuses em que ele cultuava com seu pai. Tá vendo como é que Deus pega alguém idólatra? Pega alguém do candomblé, da macumba, do catolicismo. Pega alguém que para nós já não tem mais jeito. Levanta, dá banho, vestimenta e dá caráter, dá dignidade. E fala, em ti eu vou fazer uma grande nação. Porque foi ele que falou que através de Isaac ele seria pai de uma grande nação. Se ele falou, tá aí. Lógico que ele não poderia matar Isaac, porque através de Isaac que viria essa grande nação. Começaram a entender o que Deus faz? Porque nós não entendemos. O próprio Deus fala, o que eu faço hoje vós não entendeis, mas amanhã vos faço saber. Sei que está difícil acreditar, sei que está apertado, está estreito, mas continue. Continue. Leve? 10h20, até que hora? Até que hora? Até 11? Quando nós olhamos agora para a vida toda deste homem, conseguimos entender o cuidado que Deus teve com ele. E nós paramos para analisar e falar, olha, mas ele fez com Abraão, porque o Abraão era super-homem. Se nós olharmos o livro de Gênesis, as gafes, as fraquezas que Abraão teve, os deslizes, nós vamos notar que Abraão era homem como nós. E por que então que para ele
foi possível, para nós não é possível colocarmos a nossa fé em ação, chamada de emunar, de uma passagem de uma dimensão para outra. Essa emunar é quando nós estamos ali sofrendo, então o nuas, que é o nosso subconsciente, ele começa a aclamar por misericórdia. Então nós colocamos a nossa fé em ação, nós passamos de uma dimensão para outra, saímos de uma esfera terrena e vamos para uma esfera espiritual. E quando nós entramos nessa esfera espiritual, é onde tudo ocorre, tudo acontece, porque não estamos mais presos nas coisas terrenas. As coisas materiais não nos pegam mais. Enquanto nós ficamos presos nessa dimensão terrena, nós não conseguimos colocar a nossa fé em ação. Senhor, foi tu que me deu o carro, foi tu que me deu a moto. Ué, mas se o assaltante quiser pegar e levar? Foi tu que me deu, Senhor. Não posso não. Não pode, por quê? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que tu não pode mexer ali, Senhor. Ali é meu alicerce. Ali é meu porto seguro. Deus vai lá e mexe e tira, porque foi Ele que deu. Foi Ele que prometeu. Sem Ele prometer, nada do que nós temos hoje nós iríamos alcançar. Porque quando o diabo promete algo, ele não tem poder para te dar. Mas quando é Deus que promete, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que no princípio já estava lá, que quando o mundo estava em deformidade, Ele começou a dar ordem, e haja vida, e houve vida, e haja luz, houve luz, colocando tudo agora em cronologia no seu devido lugar. É este que criou os céus e a terra, que nos criou, que nos colocou, e Ele colocou Cristo como fundação do mundo. Esse sim tem poder para nos dar. Tem poder para libertar, tem poder para curar. Alai, show. E é tão triste quando a gente entra na igreja e a gente escuta alguns relatos. Pessoas já se passaram tanto tempo, nem acredito mais. Isso mexe, isso fere. Porque o diabo ele coloca pessoas também para poder profetizar. Então temos que ter cuidado com isso. Fui uma vez no monte, com um amigo que está até internado, Luiz, e quando nós subimos o monte, eu estava com a camisa amarela e com a lanterna do celular. E aí uma irmã, tinha duas irmãs que estavam paradas assim do roupão, não tem nada a ver estar com roupão não, isso aí... E a mulher falou assim, ei menino, tá com a camisa amarela, com a lanterna na mão, Deus tem algo para você. Só que quando ela falou, Thay, nada em mim gerou. Continuei na mesma. Eu falei, tem alguma coisa estranha. E o Luiz falou assim, Andreão, acho que é Deus querendo falar contigo. Eu falei, Luiz, vamos fazer o que nós vamos fazer. Vamos adorar o Senhor. Depois a gente desenrola esse negócio aí. E a mulher falando, ei menino, vem cá, tem algo da parte de Deus para você. Só que eu não comecei a sentir nada. E eu fui ficando frio. Eu falei, Senhor, não é possível que eu estou subindo no monte. Acabamos de orar e eu estou subindo no monte... E tem alguém falando que tem profecia, e eu continuo ficando gelado. Subimos, começamos a orar. E quando eu estou orando, lá em cima, Deus começa a me revelar. Falei, eita Jesus. E quando nós estamos retornando, descendo, que o Luiz ele morava em Nova Iguaçu, então ele tinha o ônibus, eu tinha hora para poder passar. Nós descemos. A irmã falou, e aí, agora que você já se alimentou, pode receber da parte de Deus? Eu já estava cheio, subi vazio, por isso não parei. Quando eu estou vazio, ei, não para. Vai, se encha, se revista. Ficai misericórdia até que do alto venha o revestimento. E agora que eu estava descendo cheio daquela presença, cheio da unção. E quando a mulher falou, olha, tem algo de Deus. Eu falei, o Senhor te repreenda, gadareno. Eu sei quem está aí, está repreendido. E lá no monte, aquelas mulheres começaram a me xingar, xingava minha mãe, e dentro do monte, todo mundo que passava ali começaram a ver. Então a gente vê que até no lugar onde nós colocamos, julgamos ser um lugar de consagração, um lugar de oração, um lugar de falar com Deus, Satanás já tem colocado pessoas. E a gente sobe, recebe profecia, desce com uma esperança, passa-se anos,
e não se cumpre e nem vai se cumprir, porque não veio de Deus. Mas quando é Deus que promete, pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10, 25 anos, como foi com Abraão e Sara. A promessa chega porque vem dele. Então ele espera o tempo de nos preparar, de nós amadurecermos para receber a promessa. Porque tem promessa que Deus nos deu ainda, porque se der hoje, se perde. Antigamente eu ficava falando com o Senhor. Queria fazer teologia, Pô, na minha igreja tem curso teológico que eu não consigo fazer. Queria fazer. Andava com os amigos. Kleber com esses amigos. Os amigos correm, pula, dá cambalhota, dá mortal. Vê isso. O outro é igual o super-homem. Tem raio, consegue enxergar tudo. Eu falava, não, eu quero fazer. E fui entendendo. Parece que eu fui ficando para trás. No meio dos meus amigos, os amigos indo. Eu falei, cara, não tem uma coisa estranha. E eu não conseguia fazer. Fui tentar dar entrada e nada. Fui tentando. E que isso? Meu amigo, como alguma coisa. Quando eu tirei isso do coração, falei, agora deixa você ver o Senhor. Aí o pastor Maico falou assim, Andrão, tu já fez o curso? Eu falei, não, pastor, já tentei esse negócio para lá. Não, cara, tem que fazer. Procura o pastor Otávio quer falar contigo. E quando fui ter com o pastor Otávio, você quer falar comigo? Ele falou, cara, tem que fazer o curso. E aí eu já não estava nem mais com o coração voltado para isso. Eu consegui fazer o curso, 2 anos e meio terminei. Só então quando eu terminei que eu vim entender. Porque se eu faço o curso antes, eu iria me perder. Porque eu não iria fazer para pregar a palavra do Senhor na sua essência. Eu queria fazer para ter conhecimento, para mostrar para os meus amigos que eu também estava no mesmo patamar, que eu também sabia, que eu também tinha conhecimento. Estávamos ali tete a tete. E isso tudo eu ia ficar engodado e ia me perder. Hoje, de repente, poderia nem mais estar na igreja. Consegue entender como Deus faz? Ele sabe se der agora a gente se perde. Por isso que espera o tempo. Lembra quanto tempo Jael ficou peregrinando? Um percurso que era de 40 dias. Demoraram quanto tempo? 40 anos. Porque eles estavam presos aos pepinos, às cebolas, aos alhos que o deserto produzia. Ficavam pensando no Egito. No Egito eu tinha isso. No Egito eu tinha aquilo. No Egito eu não morria de fome. No Egito eu tinha água. Só que eles esqueceram que estavam no Egito. Tinha pão, tinha água, tinha alho, tinha cebola, mas era escravo. Então o Senhor estava fazendo com que eles tirassem essa mentalidade de escravo. Já não chamo mais de escravo, agora te chamo de servo. Já não chamo mais de servo, agora te chamo de amigo. Ele chamava Abraão de amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Lavou minhas feridas, gemas me levou. Falei do meu dilema e ele escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Ai, Jesus. Agora não sou mais escravo, não sou mais servo. Agora somos chamados de amigos. Porque amigo é aquele que senta para contar, olha, estou passando por isso. Estou precisando disso. Me socorre, me ajude. Quem vem me socorrer é o nosso amigo Ramanahachou. Por isso Abraão é chamado de amigo Oremassui. Enquanto a nossa mente estiver ainda achando que nós estamos escravos ou servos, estamos perdendo tempo. Somos agora amigos. E através do sacrifício de Cristo, agora ele fala, agora eu vos faço meus irmãos. Co-herdeiro do mesmo trono que eu, da mesma graça.
somos agora participantes da mesma mesa, laço, que foi posta lá em Gênesis, lá no Éden, mas foi roubada na raça que se perdeu. Agora dei a minha vida para que possam nos agora restituir a narração que se perdeu. Agora sim, remanarração, como Abraão, a aliança foi refeita. Temos agora o acesso novamente como cordeiro, simbolizando Isaac, simbolizando Cristo, para que nós possamos o adorar. Por isso ele fala, vou subir, vou adorar. Agora os homens que estão lá embaixo, com o jumento, olham e vê o pai e o filho, que desceram, subiram de cabisbaixo, com o coração partido, chorando, estão descendo agora os dois abraçados e sorrindo, dizendo, santo, santo é o Senhor. E a adoração me fez entender muitas coisas. Vou ali subir com o moço, vou adorar. Ninguém adora alguém sozinho. Às vezes é necessário termos alguém ao nosso lado para adorar. Porque lembra de Silas e Paulo? Enquanto um orava, o outro cantava. Enquanto um cantava... Eu preguei isso aqui, lembra? Às vezes é necessário. Você falou, vou só nós dois. E quando o Kleber estava falando sobre Atos, Pedro, João indo à hora nona, entende que os dois estão indo juntos. A hora nona, a hora da oração, a hora da adoração. Às vezes é necessário só uma ou duas pessoas. Às vezes não pode ter muita gente, porque o que Deus vai fazer lá, nem todos que estão ali vão entender. Pode suscitar inveja e contenda em quem está ali. Imagine você estiver no meio de uma multidão e alguém morrer no meio da rua. E você tocar e o Senhor ressuscitar. Muitos que estão ali vão glorificar. Ou poucos. Mas tenho certeza que alguns que estão ali vão invejar. A inveja vai entrar no coração. Era para ser eu. Eu que te busco, Senhor. Eu que faço isso, eu que jejum. Nem na igreja ela vai. Ela só vai quando dá isso, aquilo. Olha o problema todo gerado. Por isso tem milagre específico. E ali essa aparição do próprio Deus, nem todo mundo podia vê-lo. Era o próprio Deus, que quando eles descem agora, descem sorrindo. Imagina aqueles homens, o que aconteceu lá? Não, o que aconteceu? Não sei, tu viu como é que eles subiram? Não, tu viu a cara de Abraão? Veio o caminho todo, 3 dias sem dar uma palavra. É estranho. Abraão nunca fez isso. Viu Isaac como é que estava? Parecia que ia ser morto, parecia que sabia, indo como um cordeiro mudo para o matadouro, e agora desce os dois cantando Santo, Santo, hosana nas alturas, sorrindo, pulando, dizendo que Ele faz, Ele é Deus, Ele é Senhor. Alguma coisa aconteceu lá, algo está diferente. Eles subiram de uma forma, mas desceram de outra. É dessa forma como nós vemos a igreja. Entrei aqui cansado porque trabalhei 24 horas. Mas já não tem mais cansaço, já estou renovado. Entramos de uma forma e saímos de outra. Porque o que acontece no arraiar nem é para todos que estão conosco ver entender. Às vezes quem está contigo do teu lado não vai entender, mas não é para entender porque o negócio é contigo. Lembra quando Moisés falou, Senhor, eu quero ver a tua face. Moisés não dá. A pessoa, o homem ou a mulher que ver a minha face, eu tenho que matar, Moisés. Não, Senhor, mas eu quero ver a tua face, mostra-me a tua face. E Moisés era aquele que andava com Deus. Falava tete a tete com Deus, Moisés não dá, Senhor, mas eu quero vê-la. Então faz o seguinte, se coloca sobre a fenda da penha. Quando eu passar, tu verás a minha glória por detrás. E eu fiquei olhando essa passagem. Quando ele passa, ele retira a mão. Moisés vira então a glória do Senhor por detrás, ao ponto de os homens que estavam lá embaixo não conseguiram olhar para a sua face porque reluzia a glória de Deus, tamanha luz e esplendor que era, eles não conseguiam ver, olhar para Moisés.
Mandou ele se colocar sobre a fenda de uma penha. Ele vai colocar sobre uma rocha. Então conseguimos entender que esta rocha era o próprio Cristo. Cristo fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém se achega a Ele se não passar por mim. Vendo Ele, está me vendo. Me vendo, está vendo Ele. Falando comigo, está falando com Ele. Eu faço, Ele faz. Porque nós somos Pai e Filho. Somos uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa trindade nós somos um. Por isso eu entendi. E esta mesma rocha que o Senhor mandou Moisés ficar ali, iria passar pela fenda. Porque um tempo atrás, Moisés havia ferido a rocha. Está vendo como nada é por acaso? Deus fala rocha, Moisés, que vai sair água. Ele, com raiva do povo, vai e fere 2 vezes a rocha. Ele não feriu a rocha, ele estava ferindo Cristo. A pedra de esquina, que os edificadores a rejeitaram. Feriu a rocha, feriu o próprio Cristo. Lembra de quando Deus fala para ele, Moisés, tu me amas? Para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama? Tu sabe que eu te amo. Estava abolindo e apagando as 3 vezes que ele havia negado Deus. E ali com Moisés, ele havia ferido a rocha. Estava agora, eu vou novamente te inserir na rocha, no projeto inicial, com meu filho Cristo, para reatar a aliança refeita, descemos revigorado, o nosso semblante, quem passa na rua não consegue olhar, porque nós não resplandecemos nós mesmos, resplandecemos algo mais intenso, mais puro, mais vívido, a própria glória de Cristo, que quem olha para a gente fala, você tem algo diferente, quem olha para a tua face vê que Cristo habita em ti, verdadeiramente. Allah, não tem como ficarmos na igreja bastante tempo, jejuarmos, fazermos sacrifício como esse. Se passarmos na rua, pessoas olhar para a nossa feição e não ver Cristo na gente. Algo está estranho. Temos que reparar os nossos altares. Coloca as pedrinhas nos lugares. Senhor, e você? Você sabe, isso. Restaura o altar. Está restaurado, Senhor? Tá. Posso sair? Pode. E vai agora com o peixe estufado. Dizendo, agora a aliança está refeita. Agora novamente estou inserido. Abraão agora chega em casa com Sara. Imagine se essa mulher soubesse que o marido foi sacrificar o próprio filho. Então, para os que são pai e mãe dentro de casa, nem tudo deve ser falado para o marido, nem tudo deve ser falado para a esposa, porque são segredos entre você e o eterno. A prova disso, no Jardim do Éden, Cristo, quando ele dá a ordem para Adão, a ordem foi dada para Adão, ao ponto de Eva comer do fruto que Deus havia ordenado para que não comesse, não ocorreu nada. Só vem gerar morte no mundo quando Adão partilha com Eva daquele fruto, porque o negócio era com Adão. E Adão ainda assim passa para Eva, transmite para Eva. E Eva, ao invés de ficar na açúcar, o que ela faz? Repassa para a serpente. A sagacidade que a serpente tinha, a astúcia dela. Então aquilo que Deus falou contigo, é você e Deus. Quando é para abrir, abre você e o marido. Às vezes é para orar em casa. Você é a mulher para orar em casa, para jejuar, para partilhar. Mas tem segredos que é só você e Deus. Vai morrer, vai levar para o túmulo, mas é você e Deus. Não abra o teu segredo para qualquer um. Não quebre este contato, esta aliança. Não permita que a serpente venha com a sua astúcia. Como é que é? Não, foi como que ele disse? Foi dessa forma que ele disse? Está vendo a sagacidade da serpente? Primeiro ela vai sugerir algo.
Foi assim? Não, agora ela vai lançar o veneno. Primeiro ela morde. Depois que morde, ela lança o veneno. Não, isso não. Isso é bobo, isso é bobo. Deus sabe que no dia que você comerdes, tu será igualzinho a ele. Ser bobo é ser bobo. Por isso que ele não quer que você faça. Astúcia e sagacidade. Segredos foram corrompidos, gerando morte espiritual, para alguns até morte física. Só que para Abraão, manteve o segredo. A vida estava restaurada. Chegou em casa com o próprio filho, o cordeiro que foi transfigurado, o cordeiro de Cristo. Chegando com seus moços, com os jumentos, foram todos para um só lugar e voltaram todos unidos, unânime, um só, no mesmo passo, no mesmo só propósito, no mesmo só desejo, de coração ardente, entendendo que o sacrifício é para ele. Se ele te pediu o sacrifício, não tarda em fazê-lo. Amém? Posso orar? Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Deus e Pai soberano, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na sua casa, este lugar chamado casa de oração. Pai, cada um de nós sabemos aquilo que o Senhor tem pedido. Qual é o Isaac da nossa vida, na nossa área que o Senhor tem pedido. Nos permita, Senhor, usar essa fé para entregar o nosso Isaac. Para que assim como Abraão alcançou êxito, nós também iremos. Porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para realizar milagres e desejos. Nos ajuda, Senhor, a alcançar a promessa. E quando alcançarmos a promessa, não nos deixe perdê-la. Para qualquer circunstância que for, não nos permite olhar para a circunstância do momento, para a doença, para a porta que se fechou. Não nos permita, Senhor, olhar para os bens materiais que estão sendo retirados de nós, porque isso tudo passa, fica, mas aquilo que é eterno se perdura pela eternidade, é a essência. Ah, Pai Santo, neste momento, Senhor, o que os teus filhos estão sacrificando diante do altar, eu quero pedir a Ti, Senhor, deposita em dobro, assim como o Senhor fez na vida de Jó, que o seu final, o Senhor exaltou em dobro tudo quanto ele possuía, tudo quanto perdeu, que hoje, nesta manhã, nós venhamos também, Senhor, alcançar em dobro, assim como Abraão foi sacrificar e voltou, Senhor, com o coração alegre, com mais fé, mas próximo de Ti, nós também queremos nos aproximar de Ti com esta mesma fé. Nos ajuda, Senhor, a exercer essa fé para curar, para ressuscitar, para abrir portas. Fé é essa, Senhor, que nós iremos usar no nosso dia a dia, no proferir, Senhor, da nossa boca, usando o nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, assim como o Senhor fez em Gênesis, o Teu haja possa chegar, Senhor. E nós iremos Te louvar e Te agradecer, Senhor. Pai Santo, muito obrigado pelo dia de hoje. Dá a cada um, Senhor, do que veio buscar aqui, que eles possam sair com a sua vitória. E obrigado, que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.